agora a estender as tuas mãos para cá e clamar sobre ele essa ação poderosa do Espírito Santo. Pedindo mesmo ao Espírito Santo que ele venha agora capacitá-lo, que venha dar ele toda a autoridade espiritual para ministrar essa pregação, para poder fazer aqui a vontade do Senhor, se colocando como escravo, como servo do Senhor, para fazer a vontade dele agora. Pai, nós te pedimos agora, envia mesmo pelo Espírito Santo, a certeza que Nossa Senhora ela está intercedendo, e aonde ela está, o noivo também está, a certeza que o Espírito Santo encherá nesta hora, e tudo que virá do teu coração, virá pela ação do Espírito Santo nesta hora. E queremos consagrar também ao Imaculado Coração de Maria, a vida do base. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, a glória de Pentecoste. Nesse lugar, vai dizendo isso, glória de Pentecoste. Nesse lugar, a glória de Pentecoste. Nesse lugar, levanta a mão direita do céu. Levanta a tua mão direita. Reza comigo, Senhor. Eu não posso experimentar menos neste dia de cenáculo com a tua mãe. Eu não posso experimentar menos do que a glória de Pentecoste, do que a tua presença. Eu quero ao final dessa pregação estar voando, estar exultando na tua presença. Eu quero ao final dessa pregação, com o som da minha graça, de ser batizado um profeta, com uma nova unção recebida do céu pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós ao Senhor, para que o bem triunfe no mundo e que todos os seres humanos alcancem a salvação em Cristo Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Aos teus cuidados nós recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades nos dirigimos, mas antes, livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, levanta-te, Deus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Muito grande estar reunido com vocês, para que neste cenáculo, nesse dia de um Pentecostes mariano, nós estarmos reunidos no mesmo lugar, como eles estavam reunidos lá no cenáculo. Eu me chamo Márcio Lopes de Maria, sou um simples servo do grupo de oração, que fica a 5 minutos daqui, grupo de oração Fonte de Água Viva, que acontece todas as quartas-feiras em Marcílio de Noronha.
bem pertinho daqui, onde sirvo no ministério de pregação. Também tenho um ministério de música missionário lá embaixo, Guandu, se chama Ministério Promessa, onde há 12 anos nós anunciamos a palavra de Deus na Diocese de Colatina, através desse ministério. Se o Senhor me conceder graça, até o mês de setembro, completarei 33 anos de vida. Graças a Deus, 33 anos em que o Senhor cuidou do seu inútil servo, para que ele pudesse utilizar da maneira como lhe aprovesse, quando ele queria. Tive a graça de fazer a minha primeira pregação no ano de 1997. Então lá se vão 20 anos, o Senhor me chamou desde cedo para pregar a sua palavra. Meu estado civil é solteiro, e graças a Deus que você veio, saiu debaixo de chuva e está aqui para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu já te convido a abrir a poderosa palavra de Deus. Carismático, anda com a Bíblia na mão. Abra comigo no Evangelho de São João, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Evangelho de São João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Bíblia Ave Maria, página 1385. Evangelho de São João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Assim está escrito: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos palavra da salvação. O tema dessa segunda pregação é exatamente este: fazei tudo o que ele vos disser. Eu inicio essa pregação, igreja, trazendo para você uma fala que talvez ela convenha muito nos dias atuais que nós estamos vivendo e que nós estamos enfrentando. Ela foi escrita por um padre católico chamado Frederick William Faber. E ele escreve assim, lá na Inglaterra, preste atenção. Aqui na Inglaterra, Nossa Senhora não é bastante pregada e conhecida. Porque, dominado pelo respeito humano e pela prudência carnal, eles desejaram aqui na Inglaterra fazer da verdadeira Maria uma Maria tão pequena que os protestantes até pudessem se sentir à vontade junto dela. A sua ignorância da teologia tira de Maria toda a vida e dignidade. Ela não é como deve ser o caráter saliente da nossa religião, ela não tem fé em si mesma. E é por essa razão, aqui na Inglaterra, que Jesus não é amado, que os hereges não são convertidos, que a igreja não é exaltada, almas que poderiam ser santas desfalecem e degeneram, os sacramentos da igreja católica não são frequentados como deveriam ser. As almas não são evangelizadas com o entusiasmo do zelo apostólico. Jesus, ele não é conhecido, porque Maria é deixada no esquecimento. Perecem milhares de almas, porque Maria delas está distante. Acha que isso que eu li para você tem algo a ver com o que estamos vivendo atualmente? As almas têm convertido facilmente? Os sacramentos da igreja têm sido frequentados? Existem muitas pessoas vivendo em estado de santidade aí fora? A única diferença, querida, é que esse texto foi escrito no ano de 1862. 155 anos atrás, lá na Inglaterra. Ele era um padre anglicano, protestante, de formação protestante, mas quando ele ouviu também um protestante anglicano convertido à fé católica, chamado John Henry Newman, ele se converte. Funda uma casa de oração chamada Os Sacerdotes do Oratório, e ele escreve isso para a igreja. Inclusive ele abre o prefácio do tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele não ama Nossa Senhora simplesmente pelo que ela faz ou pelo que ele espera que ela faça. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, ele ama ela porque ela é amável, porque ela respira, ela exala amor. Você olha para ela, você sente vontade de abraçar a mãe, de se sentir amado pela mãe. Não é um amor de interesses, aonde eu venho, entrego o meu pedido e eu quero que ela o faça. Não.
Eu a amo porque ela me amou primeiro. Por conta disso, meu querido, eu preciso dizer para você algo fantástico. Enumerar a você, neste fazei tudo o que ele vos disser, 3 virtudes fantásticas de Nossa Senhora, que eu preciso que você guarde e grave isso no coração. A primeira virtude de Nossa Senhora é a obediência. Talvez você nunca na sua vida vá encontrar alguém mais obediente do que ela. O catecismo da nossa igreja, lá no número 144, ele vai dizer assim: obedecer, audire, significa aquilo que vem da audição, submeter-se livremente à palavra que foi ouvido, visto que essa verdade é garantida por Deus. Nós devemos nos submeter à vontade daquilo que Deus nos fala. E Ele fala através das pessoas. Ele fala através dos nossos líderes. O maior exemplo, o modelo proposto pela Bíblia de obediência, sabe quem foi? Abraão. Um exemplo de obediência. Foi pela fé que Abraão, vai dizer Hebreus 11:8, respondendo ao chamado de Deus, obedeceu e partiu para uma terra que ele deveria receber como herança, só que ele partiu sem saber para onde ia. Mas ele fecha o olho, ele acredita e ele vai. Agora, eu te disse que o modelo proposto de obediência pela Bíblia é o de Abraão, mas o modelo perfeito para a realização está exatamente em Maria. Irmão, isso é tão incrível. Ela obedece à voz de Deus. Ela apenas faz uma pergunta para o anjo na anunciação. Mas dentro do coração dela já estava entranhada essa verdade. Eu nasci para obedecer, não importa quem seja o meu superior. São Maximiliano só mais na mão dos superiores dele. Muito. Foi perseguido pela própria igreja, pelos seus superiores conventuais. Ele escreveu para a igreja sobre a obediência a algo lindo. Ele diz assim: olha, se todavia tudo está contra nós, resta-nos qual farol e qual bússola? A santa obediência. E nos manifesta a vontade da Imaculada. Os superiores, eles podem enganar-se, mas eu, obedecendo a eles, eu não me engano. Se hoje a obediência me diz sim, e amanhã ela me disser não, então hoje eu faço sim, e amanhã eu farei o não, e não direi jamais que eu fui enganado. Perceba, não importa o que o seu superior faça, pense ou diga, ele foi constituído superior a você, ainda que ele esteja errado, o meu dever é obedecer. Olha o que o santo da igreja falou para você, porque obedecendo ao meu superior, eu não me engano, ainda que ele esteja enganado. Você precisa concordar com as atitudes dos seus coordenadores, mas você precisa obedecer. Não tem carismáticos que acordam todas as manhãs e dizem, Deus falou comigo, então importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então eu obedeço a Deus, eu não faço aquilo que o meu coordenador fala, eu não faço aquilo que o conselho fala, eu faço aquilo que me der na telha. Vou lá. Ainda que eles estejam errados, ainda que a moção não venha de Deus, o meu e o seu dever é obedecer. A desobediência não corresponde ao coração de alguém que é servo de Deus e quer ser moldado por Maria. Olha a obediência dela, faça-se em mim segundo a tua. E aí eu sempre fiquei na dúvida. Correto, faça-se em mim segundo a tua palavra ou a tua vontade? É que a gente às vezes utiliza as duas formas. Para que não houvesse dúvidas, eu fui lá no original, no grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E lá no original, sabe o que está escrito? Rema. Rema. Rema em grego é a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de uma forma bem específica dentro do nosso coração. O Espírito Santo falou e aplicou aquilo dentro de nós. Isso é o rema. A palavra que Nossa Senhora, no grego, na tradução original da Bíblia, diz é rema. Então o que ela acreditou? Faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que o Espírito incutiu dentro dela pela boca do anjo. É o fiat. Faça-se de Maria. Irmão, nós precisamos obedecer à igreja. Nós precisamos obedecer ao vigário de Cristo na terra, o Santo Padre o Papa. Precisamos obedecer ao nosso bispo. Precisamos obedecer ao nosso pároco. Seu padre te conhece, sabe quem você é. É necessária a obediência.
Precisa obedecer teu coordenador do grupo de oração, precisa obedecer teu conselho, precisa obedecer o teu conselho estadual, arquidiocesano, nacional e internacional. Eu levei muitos anos para compreender isso, mas isso é algo que eu trago para a minha vida. Se cair no seu coração, use para a sua. Eu entendi que a renovação carismática católica não precisa de mim. Sou eu que preciso dela. Sou eu que necessito desse movimento para eu estar junto com o Espírito Santo de Deus. Sou eu que necessito ser avivado no meu grupo de oração. Senão nós pensamos que o movimento é escravo de nós, alheio às nossas vontades. Não é. Somos nós que necessitamos da igreja. Somos nós que precisamos do nosso grupo de oração para sermos incendiados toda semana com o batismo no Espírito, vivendo o ciclo carismático. Então, meu irmão, guarda isso no teu coração, a virtude da obediência. A Santíssima Virgem sempre carregou dentro de si. Uma segunda virtude fantástica, a humildade. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você. Preste atenção. A humildade, ela não te faz melhor do que ninguém. Ela apenas te faz diferente. Não é porque você é humilde que você é melhor do que os outros. Porque senão a humildade está travestida em orgulho. Cuidado. Muito cuidado com isso. A humildade apenas te faz diferente. Porque vivemos em um mundo vaidoso e orgulhoso. Agora preste atenção, querido. Ser humilde, isso a igreja, a sabedoria da igreja ensina isso. Ser humilde não é ser menos do que o que você é. O que é o humilde? O humilde é a pessoa que, mesmo grande, ela trata todas as outras pessoas como se elas fossem maiores do que ela. Irmão, para você ser humilde, você precisa ser quem você é. Entenda isso. Doutora da igreja. Lá vem Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila para dar cajadada nos hereges. Aí vem Teresa d'Ávila e ela diz assim para a igreja: a humildade é a verdade. Isso. O que é ser humilde? É viver a verdade. Viva a verdade. Não minta para si mesmo. A pessoa pode ser rica. A pessoa pode se vestir bem. Pode ter um emprego que ela tiver na vida. Ela pode se vestir bem. Ela não precisa se vestir de saco, com veste de luto. Mas no dia que ela encontrar alguém vestido de saco, tratar ela como se ela estivesse vestida com roupa de gala. Isso é humilde. Porque estamos pregando uma falsa humildade. As pessoas tentam renegar aquilo que está dentro delas. Cuidado. Cuidado com a falsa humildade. Com o julgamento. O que Eva perdeu pela desobediência, Maria conquistou pela obediência dela, meu querido. Ela foi obediente em tudo. Tanto que ela agora é a nova Eva. Porque a antiga... E o Cristo? O Cristo agora é o novo Adão. São Paulo vai escrever aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele vai falar assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, Nossa Senhora era tão humilde que a Bíblia fala pouco dela, já percebeu? Pouquíssimo. Por que a Bíblia fala tão pouco de Nossa Senhora? A humildade e pequenez da sua serva, Deus quis escondê-la. Ela foi escondida. Mas os anjos perguntavam em Cântico dos Cânticos 6:10: quem é essa que avança como a aurora, temível como um exército, em ordem de brilhante como o sol e como a... Os anjos perguntavam, porque eles olhavam para baixo, eles viam a pequenez de uma mulher. Quem é ela? Eu não sei, mas eu sei que quando ela prostra o joelho para falar com Deus, eu ouço exércitos marchando e dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é Deus poderoso, é o Senhor Javé, que fez maravilhas na pequenez da sua serva. Essa é a Virgem Maria, essa é a humildade de Maria, uma mulher que move o céu com a sua oração, por causa da sua pequenez. Irmão, o Cristo lhe era submisso em tudo. As pessoas não são submissas a ela mais. Sim, porque se o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lhe foi submisso, durante 30 anos ninguém sabia nem quem era Jesus, chamava ele: é o filho de Maria e o filho do carpinteiro. Olha que interessante. Sua mãe guardava todas essas coisas no silêncio do seu coração. Lucas 2:51. Irmão, tudo o que acontecia dentro da humildade do silêncio da serva, ela deixava guardado. Gênesis capítulo 16 tem um acontecimento maravilhoso. Deixa eu te dizer. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara e ela era estéril e não podia ter filho. Ela orou, pediu a Deus, Deus não deu filho,
E cansada, querendo um filho, ela falou para Abraão, ó, pega a minha escrava, porque ela é minha propriedade, tem um filho com ela, o filho que nascer vai ser meu, porque ela é minha propriedade, então o filho vai ser de minha propriedade. Abraão aceitou, teve um filho com Agar, a escrava de Sara, e quando ela deu à luz, o orgulho e a vaidade tomou conta de Agar. Ela pegava aquele menino e falava, olha, está aqui o filho de Abraão, o patriarca, grande homem do Antigo Testamento, eu sou mãe dele. Ela passava perto de Sara e falava, e você não pode ter filho, né? Cantava no outro dia, pegava, que bonito, olha que garotão, puxou o pai, é a cara da mãe. Olhava para Sara. Ela era escrava, teve um filho com um homem importante e se tornou rainha. Ela já era rainha, dava ordem na casa, humilhava a dona da casa. Agora eu sou dona disso aqui porque fui eu que pari. Só que paciência costuma ter limite, né? Sara falou, eu vou pegar essa mulher, eu vou dar nela um pau. Pegou a escrava dela, desceu nela um porrete, regaçou ela bastante. Para não morrer, ela fugiu para o deserto. Já estava no deserto com o filho, o anjo de Deus falou com ela, falou, escuta, volta. Ela falou, de jeito nenhum, eu estou descendo um cacete em mim lá, que aquela mulher disse que vai me rasgar, eu todo na unha, que eu não sei o quê. Ela falou, volta, humilha-te diante dela, porque desse teu filho que se chama Ismael também vai nascer uma grande multidão. Os ismaelitas hoje são os árabes, descendentes. Então veja, a escrava se sentiu importante, se fez rainha. Aí lá vem a rainha do céu. Lá vem aquela escolhida para ser a mãe de Deus. O anjo diz a ela, alegra-te cheia de graça. Ave, o Senhor é contigo. Você foi escolhida para carregar no ventre aquele que vai trazer a salvação. O que a rainha faz? Diz aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso vale palma para Nossa Senhora? Está entendendo? Está entendendo o que é humildade? Carregava o rei na barriga, era rainha, e se fez escrava? Isso é a humildade da sua serva. Então nós já falamos da obediência, falamos da sua humildade, e vamos para a terceira e última virtude, a fé. A fé, além de ser um dom, é uma virtude teologal. E essa virtude maravilhosa, quando Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai falar o que é fé. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Você não vê, mas você acredita que aquilo já aconteceu. Isso é fé. Tanto é que Isabel vai dizer para ela em Lucas 1,45, bem-aventurada és tu, porque creste, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ela precisou ter fé para acreditar as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Mas muito além da fé, meu querido, muito além de acreditar naquilo que as coisas da parte de Deus lhe foram ditas, precisou ter fé para aguentar as consequências. Lembra quando Simeão em Lucas 2,35 falou para ela, uma espada de dor transpassará a tua alma. Sabia, ser rasgada de dor. Poderia ter medo dos perigos que a gravidez poderia lhe trazer naquele tempo. Kátia pregou para você antes. Ela poderia ser apedrejada e morta. Precisou ter fé para enfrentar o perigo. Acreditar. Ela poderia ter medo do futuro. O que viria a acontecer com seu filho, porque ela sabia que ele ia vir para morrer. Em terceiro lugar, ela precisou superar a dor de ver o filho dela arrasado e rasgado no madeiro, lacerado numa cruz, sem poder abrir a boca e gritar nada, sem fazer escândalo. A Kátia te disse isso. O coração de Maria também estava pregado na cruz com Jesus crucificado. Todas as vezes que você olhar para uma cruz, não veja nele apenas o Cristo. Veja o Cristo e veja o coração da mãe dele, que também está agarrado e incrustado naquela cruz. O coração de Nossa Senhora, crucificado junto com o Filho, por não poder sequer estar aos pés da cruz agarrada. Estava afastada, vendo as dores, sem poder fazer absolutamente nada. A fé de Maria manteve a igreja unida. Atos 1:4, Atos 2:46, vai sempre falar que Maria estava lá. Você vai aprender hoje que ela estava no cenáculo junto com eles. Estava lá, querido. Entenda, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela não sobe de baixo para cima. A verdadeira devoção de Nossa Senhora, ela desce de cima para baixo. Ela vem do alto. Para ser um devoto de Nossa Senhora, é necessário receber graça do céu. Isso é muito importante. A fé em Nossa Senhora, ela não é guiada por uma afetividade. Não, ela é guiada pela fé, por um fundamento.
firme, é acreditar. Nossa Senhora, como vai dizer São Bernardo, é a escada que Deus desceu até nós. E para voltar até Deus tem que subir pela mesma escada. É por ela, é pelas mãos dela, irmão. Não tem como. A escrava do Senhor, aquela que grita no Salmo 85:16, dai ao vosso servo a força, salvai o filho de vossa escrava. Sabe? Salvai o filho da vossa escrava. Ela se fez escrava. Ela se fez pequena. Agora, irmão, eu preciso revelar a você o cerne dessa pregação. O tema é: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Então eu já vi muitas pessoas menosprezando Nossa Senhora e dizendo: olha, tá vendo? Até ela falou, não é comigo não. Faz o que ele vos disser, não vem para mim, vai direto nele. Já viu gente pregando assim? Menosprezam Nossa Senhora achando que ela falou que podia ir direto pro filho. Não precisava passar pela mão dela, não, que foi ela mesmo que falou. Falou: fazei tudo que ele vos disser. Então vamos desenrolar esse carretel, porque a coisa está meio enganada. O que é um testamento? Você sabe o que é um testamento? O que você acha que é um testamento? Vou resumir para você. Sabe o que o dicionário diz que é um testamento? Testamento é a manifestação da última vontade da pessoa que ela dispõe depois da sua morte. Certo? Então, a última vontade da pessoa antes da morte, ele descreve ali num testamento. Estamos nós, Kátia pregou para você em João 19:27, aos pés da cruz. Aos pés da cruz a sua mãe e ao lado dela o discípulo que amava. Ele diz: filho, eis aí a tua. Filho, eis aí a tua. Eis aí a tua. O último mandamento de Jesus em vida. Porque depois ele vai fazer um pedido. Qual é o pedido? Tenho sede. Aí deram o que para ele beber? Vinagre. E depois disso ele inclinou a cabeça e entregou o seu ex. Então veja, ele dá um último mandamento, faz um último pedido que tinha sede e morre. Qual foi o último mandamento? Filho, aí a tua. Foi o testamento então que Jesus deixou. Isso aí. E no final do versículo 27 de João 19 falou: daquela hora em diante, o discípulo a recebeu na sua. Eu te pergunto: fazei tudo o que ele vos disser. Maravilha. Então vamos fazer o que ele nos disse. E qual foi a última coisa que ele disse que deixou como testamento? Leva ela para a sua. Filho, eis aí a tua. Vale aplauso para Nossa Senhora ou não vale? Estou te achando muito quieto, hein, irmão? Agora a tampa da chaleira vai esquentar e o negócio vai ferver. Eu quero ver você louvando e bendizendo o nome de Deus, porque agora o negócio vai ficar bacana. Quando chega nos 15 minutos final, Deus começa a falar de uma maneira um pouquinho mais surpreendente. Olha que maravilhoso. Quando José, então, recebe a notícia, ele falou: eu vou fugir. E ele foge, para poder deixar ela lá, para não acontecer nada com ela. Falou: eu faço de conta que o filho é meu, mas que eu dei um de desperto e fugi. O anjo avisa para ele em sonho, lembra disso? Aí o anjo fala para São José assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Não temas receber Maria como esposa. No versículo 24 de Mateus 1, sabe o que está escrito? Então, despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e ele recebeu Maria em sua casa. Que interessante. O anjo manda, José recebe Maria em sua casa. Jesus, no seu último testamento, manda como último pedido dele em vida, o discípulo amado recebe ela na sua casa. Querido, nós temos que fazer exatamente o que São José fez e o que o discípulo amado fez. Nós precisamos receber ela urgentemente na nossa casa. Só que deixa eu te dizer uma coisa: ninguém recebe na sua casa quem você não conhece. É por isso que tantos católicos são falsos devotos. Por isso que tantos católicos não têm recebido Nossa Senhora na sua casa, porque ninguém recebe aquilo que não conhece. Então eu te convido a viajar comigo pelos 4 dogmas de Nossa Senhora, que a Igreja Católica te ensina. A Igreja diz para você fazer. O primeiro dogma da Igreja sobre Nossa Senhora vai dizer que ela é a Mãe de Deus, Theotokos. Mãe de Deus. Aí você vai falar: não, tudo bem, mãe de Jesus sim, mas Deus não pode ter mãe, porque Deus é Deus que criou todas as coisas, então ele não pode. Depende, ele não pode por quê? A palavra de Deus vai dizer: porque para Deus nenhuma coisa é
Possível. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era? O Verbo era? O Verbo era? Deus era o Verbo. O Verbo denota a ação, é uma palavra. Faça-se aquilo se faz. O Verbo era Deus. E aí em João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre... Peraí, o versículo 1 falou que o Verbo era? Então significa que Deus se fez carne e habitou aonde? Jesus era quem? O próprio? Só que agora Deus se fez carne. Simples de entender. Jesus também era Deus, por isso ela é mãe de Deus, meu querido. Aí deixa eu te dizer uma coisa. O camarada vai falar, tá, tudo bem, ela pode até ser mãe de Deus, mas se eu quiser eu falo direto com Deus. Então não preciso de intermediário nenhum para poder intermediar conversa minha, que eu não gosto de conversa fiada, eu já falo direto com Deus, que eu não fico falando, rezando para ninguém. Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Timóteo 2,5. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Certo? Então o cara vai esfregar essa palavra na sua cara, vai falar, está escrito aqui, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então, não tem mediador, você tem que ir direto em Jesus Cristo, que Ele vai levar para Deus. Só que, por que Jesus foi colocado como mediador entre Deus e os homens? Porque ninguém pode entrar na presença de Deus. Deus é 3 vezes o quê? Santo, ninguém pode ver Deus face a face. Nós não temos virtudes o suficiente para entrarmos em contato direto com Deus. Nós não somos nada, nós somos réis pecadores. Para isso Ele colocou alguém que não tem pecado para fazer a comunicação com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, como é que você vai direto a Jesus Cristo pedir a Ele alguma coisa se Ele é mediador entre Deus e os homens? Se Jesus Cristo também é Deus. É bíblico. O Verbo se fez e habitou entre... Jesus Cristo é quem? Então quem é você para ir direto a Jesus Cristo também? Se Ele também é o próprio Deus, ninguém pode ir direto a Deus. Você não pode ir direto a Jesus Cristo. Para isso, então Deus colocou alguém que não tivesse pecado, que pudesse fazer o contato com um ser que também não tinha pecado. E esse ser que não tinha pecado, Jesus Cristo, entrasse em contato com Deus, o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. E nós entramos exatamente no segundo dogma. Primeiro ela é mãe de Deus e agora ela é a Imaculada Conceição. A igreja vai ensinar que ela não tem pecado, ela é imaculada, sem mácula, sem mancha. Aí você vai falar, aí eu não acredito, porque não é possível para um homem e para uma mulher nascer sem pecado. Exatamente, Salmo 50, versículo 7 vai dizer, eis que eu nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós, quando saímos de um ventre e que a mãe dá a luz, nós já nascemos com o pecado. O pecado origina. Por isso seu bebê precisa ser batizado. Não por um pecado que ele cometeu. Seu bebê não cometeu pecado, mas é um pecado adquirido. Para isso seu bebê precisa ser batizado o quanto antes. Não vai receber um batismo para ele poder se arrepender dos pecados. Que é óbvio, o bebê não cometeu pecado. Mas ele nasceu pecador sim, porque ele adquiriu. O pecado não é cometido, o pecado é adquirido. Desde Adão e Eva. Mas então, a palavra de Deus vai trazer para nós algo fantástico. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Peraí, acabou de falar aqui que Jesus não tinha o quê? Porque nós não temos nele um pontífice incapaz de compadecer das nossas fraquezas, ao contrário. Ele passou pelas mesmas provações que nós, vírgula, com exceção do pecado. Jesus era igual a nós humanamente, sim ou não? Fazia xixi? Tinha dor de barriga? Precisava comer? Teve que aprender a andar? A falar? Trabalhar? Então, humanamente, ele era semelhante a qualquer um de nós, vírgula, com exceção de quê? Do pecado. Também escreveu isso em 1 João, lá no capítulo 3, versículo 5. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Gente, ele veio de um útero materno, de uma mulher qualquer dessa terra, uma mulher igualzinha a qualquer uma das outras. Então, veja, como é que ele vem de um útero materno, se torna carne e não recebe a corrupção do pecado original no seu corpo? Então, no ano de 1854, o Papa Pio IX
escreve uma bula, que é um documento papal chamado Inefabilis Deum, aonde ele proclama o dogma da Imaculada. Ele diz: só tem uma explicação. Deus a preservou do pecado original ainda dentro do ventre da sua mãe. Porque quando ela nasce, Deus a preservou do pecado e ela nasce sem pecado. Para que aquele que saísse do seu ventre também nascesse sem o quê? Pecado. Ah, mas Deus não pode preservar alguém para nascer. Pode, senão ele não é Deus. Repito para você, porque para Deus, ele já sabe. É exatamente isso. Então, meu querido, negligenciar a intercessão de Nossa Senhora, faltar com respeito para um Deus tão maravilhoso, negligenciar que ela intercede, que ela é medianeira aos pés do mediador, faltar com respeito a dizer que você é o todo-poderoso, a toda-poderosa, que eu vou na presença de Deus, eu falo com ele, eu pego o microfone e falo: Deus, eu quero chamar a sua atenção, move o teu olhar para mim. Coitados de nós. Coitados de nós. Quem somos nós? Só se eu chamar a atenção de Deus tanto pecado, ele vai falar: nossa, que miséria. Aí tudo bem. Quem somos nós, irmão, para ficar chamando a atenção de Deus? Quando Deus quer nos ouvir, a palavra vai dizer que Ele inclina os seus ouvidos até nós. Você consegue chegar, meu irmão. Não podemos cair nesse orgulho fajuto. Então, meu querido, algumas pessoas dizem que a Bíblia é o livro que contém a palavra. Mas a Igreja Católica vai te ensinar: não é verdade. A Bíblia não é o livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é. Isso é tão fantástico que São Teófilo de Antioquia, padre apologista, segundo século da era cristã, ele vai escrever no 2º volume da Patrística algo fantástico. Ele vai dizer assim para a igreja: esqueci. Tô brincando, presta atenção. Ele vai dizer que Deus é o verbo, a palavra é o verbo, não pode ser contido por nada nem por ninguém. Você fala: meu Deus, o verbo não pode ser contido. Isso significa que Deus não cabe na Bíblia. Então a Bíblia contém a palavra de Deus? Não, porque nada pode conter o verbo de quê? Deus. Diz que o verbo de Deus não é contido por nada. Aí a Igreja Católica fala: exatamente. Humanamente falando, nem a Bíblia pode conter a palavra de Deus, porque o verbo de Deus não cabe ali. Só existe toda a história da humanidade um único espaço humano que foi capaz de conter dentro dele o verbo, a palavra de Deus. O ventre imaculado da Santíssima Virgem Maria. Ali coube o verbo de Deus. Todinho ali dentro. Ali. Nem a Bíblia conseguiu conter o que o ventre dela conteve. O ventre de Nossa Senhora é maior do que a própria Bíblia. Porque ela não é capaz de conter o verbo. Ela foi capaz de conter o verbo para que ele se tornasse carne. Terceiro dogma, virgindade perpétua. Não vou me delongar nesse assunto. Você conhece aquele texto de Isaías 7,14? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus. Virgem antes, virgem durante, virgem depois do parto. Não tenho tempo para pregar para você sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora e te explicar sobre a balela protestante de dizer que ela teve outros filhos. Eu quero saber que família desregulada e tantando a cabeça é essa, em que os seus irmãos não estavam aos pés da cruz quando o Cristo foi crucificado. Porque, se eu não me engano, está escrito em João 19:25, aos pés da cruz de Cristo estavam de pé sua mãe, Maria de Cleofas, irmã de sua mãe, Maria Madalena, e ao lado o discípulo que ele amava. Cadê os irmãos? Família desnorteada é essa? Nem no velório do irmão estão? Você está entendendo, irmão? Mas não tem tempo para poder explicar isso. Porque eu tenho um minuto, irmão. Já explodiu o tempo 1 minuto. Eu preciso te explicar o último dogma. E esse aqui, irmão, se você não pular quando eu terminar ele, eu não sei o que você vai fazer da sua vida. Repita comigo. O primeiro dogma. Mãe de Deus. Imaculada Conceição. Virgindade perpétua. Oh, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora aí, que ela fez um milagre. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, rápido. Rápido, porque nós temos 10 minutos para nós rezar. Nem acredito nisso. Apocalipse capítulo 12. Preciso te falar qual é a página do Apocalipse? Mãe de Deus. Imaculada Conceição. Virgindade perpétua. Assunto ao céu.
Esse é o quarto dogma. Ela foi assunta. Ela não fez uma ascensão. Ascensão Jesus fez. Ele sobe quando ele quer porque ele é Deus. Ela foi assunta. Ela foi aceita lá no céu. Então vão perguntar onde é que está escrito que Maria não morreu, que Maria está no céu, que Maria intercede, que eu não acredito nessas coisas, porque isso não é bíblico, que eu só acredito naquilo que a Bíblia fala. Então vamos lá, irmão. Já que você é um carismático protestante, está escrito em Apocalipse, capítulo 12. Vai no versículo 19 do capítulo 11. Vai aí no 19, está em cima aí da mulher e o dragão. Abriu-se o templo de Deus aonde? No céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Ponto, para por aí. Sabe o que é a arca da aliança? Lembra que no Antigo Testamento Deus mandou construir uma arca, onde dentro da arca foram guardadas as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu. Lembra disso? A arca da aliança era o símbolo da antiga aliança que Deus tinha. Mas passaram-se os anos e vai dizer a história que o profeta Jeremias escondeu ela por medo dos inimigos se apoderarem da arca da aliança, porque ela seria um perigo na mão dos inimigos, porque ela representava o poder de Deus. Então, o profeta Jeremias escondeu ela tão bem escondida que nunca mais ninguém ouviu falar da arca da aliança. Milênios, mais de 4.000 anos se passaram e ninguém sabe o que foi feito da arca da aliança. Assumiu. Os judeus são loucos para achar a arca da aliança e não acha. Aí vem São João, o mesmo que estava aos pés da cruz, que levou ela para sua casa, escrevendo no Apocalipse, está escrito no versículo 19, então abriu o templo de Deus no céu e apareceu no templo o quê? A arca do céu? Mas ela não estava sumida? Ela não desapareceu, que ela foi escondida pelo profeta? Como é que agora apareceu a arca da aliança? Os pontos, a vírgula, os capítulos, o parágrafo, só foi colocado na Bíblia na Idade Média, para ajudar a gente a saber onde é que está. Mas ela foi escrito, o Apocalipse foi escrito como um texto único, de alto a baixo. Então, não tem essa interrupção do capítulo 11 para o capítulo 12. É um texto só. E olha só, abriu-se o templo de Deus no céu, apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Apareceu a arca. Deus vai revelar qual é a arca. Houve trovões, vozes, terremotos, forte saravada. Aí o que aconteceu? Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de... Aí, ele falou que ele ia revelar a arca, ele revela quem é a arca. Agora ele fala, dando continuidade, porque não tem ponto no original da Bíblia. Ele vai dizer que a arca é uma mulher revestida de a lua debaixo dos seus e na cabeça uma coroa com 12. Ela estava grávida, gritava de dor e sentindo as angústias de dar à luz. E aí depois apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Quantas cabeças? E quantos chifres? Para por aí. Toda vez que a Bíblia falar em cabeça, toda vez que a Bíblia falar em chifre, ela quer falar em dinastia e ela quer falar em rei, em reinado. Olha aqui então. Presta atenção. Tinha quantas cabeças? 7 cabeças, 7 reis. Sabe quantos reis existiram da dinastia de Herodes? 7. Existiram 7 Herodes. De Herodes Antipas, e vai descendo. Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Herodes era um sobrenome. E vai falar aqui que na cabeça... Ele tinha quantos chifres? Sabia que estava no 10º César nessa época? 10 imperadores romanos. Interessante, vai ligando uma coisa para outra. Continua. O que ele fazia? Ele varria com a sua cauda uma terça parte das estrelas do... E ele atirou elas aonde? Na terra. Esse dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, ele lhe devorasse quem? O filho. Ela deu à luz ao filho. Jesus era menino ou era menina? Então ela deu à luz a um filho, um menino. Aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de... Você acha que Jesus vai um dia reger a nação e vai vir julgar os vivos e os mortos? Sim ou não? Mas o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Jesus subiu ao céu e está sentado à direita do trono de Deus, sim ou não? Preciso explicar mais quem é a mulher do Apocalipse, capítulo 12, se nos faltasse a inteligência. Sim, porque se você vai discutir isso com alguém, ele já entrou na conversa com você querendo desfazer disso aqui. Sabe o que falou, irmão? Não vou nem perder meu tempo de conversar com você. Juntando tudo o que foi feito, tudo o que foi dito, e ainda é capaz de dizer que não é, então eu não sei quando é que você vai acreditar. O fato, como vai dizer no acaso não sabeis,
O fato é que vai dizer: Maria não está morta, ela vive, intercede, ela é medianeira de todas as graças. Talvez você faltou com respeito a ela. 4:6 vai dizer: meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Talvez alguém tentou enxertar um conhecimento errado na sua cabeça. E deixou dizer: fazei tudo o que ele vos disser. E a única coisa que ele dizia é: leva ela para casa, filho, eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe, filho, eis aí a tua mãe. Leva ela para a tua casa hoje. Se Nossa Senhora estivesse na tua casa, pode saber que esses vícios não teriam entrado. Se Nossa Senhora estivesse na tua casa, a destruição da tua família não estaria a esse nível que chegou. Uma família que reza unida permanece unida. Uma família que reza o Santo Rosário todos os dias permanece unida. Uma família que tem oração aos pés da mãe, que faz tudo aquilo que ele vos disser, e a única coisa que ele quer é que ela esteja dentro da sua casa, que ela esteja junto com você na sua família. Que você saiba que ela é mãe de Deus, que ela é Imaculada Conceição, que ela é virgem antes, durante e depois do parto, e que ela é assunta aos céus e já está na glória de Deus. E que, por que a antiga Arca da Aliança desapareceu? Porque agora ela traz dentro de si aquele que na última ceia diz: este é o cálice da nova e a eterna aliança. Ela é a nova Arca da Aliança, porque a antiga aliança fez com que eles morressem no deserto. Ela, a nova Arca da Aliança, que traz o pão da vida dentro dela. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eis o pão que os anjos comem, tornado agora pão dos homens, meu querido. Por isso, ela vem trazer a nova arca, o pão que sai do ventre dela, para alimentar a igreja e dizer: estejam em mim, permaneçam em mim. Assim como Nossa Senhora mostrou, e Santa Faustina vai dizer no seu diário: todas as almas dos fiéis que padecem no purgatório, quando Nossa Senhora passa pelo purgatório para levar, e ela pergunta, inclusive, quem é aquela que desce? Ele diz: aquela, chamam-na de estrela do mar. Que nome lindo! A estrela mais bonita, buscando as almas dos fiéis que padecem no purgatório para levá-lo. Sim, porque não vai pensando você que você vai morrer e vai subir direto para a glória do céu. Me perdoe, eu estou falando francamente. A menos que nós passemos pelo martírio. Se entrar um louco aqui, botar uma arma na sua cabeça e falar: renega a Cristo, você fala: não renego não, pode me matar. Se o Estado Islâmico entrar aqui, tudo bem, se você morrer pelo martírio, você vai direto para o céu. Caso contrário, meu querido, ainda que nós pedimos o perdão, confessamos os nossos pecados, estamos perdoados, porém precisamos ser purificados, porque ninguém pode entrar diante da presença daquele que é 100%, sem estar 100%. Então todos nós vamos passar, talvez a maioria de nós, por um tempo de purgatório. Mas aquele, meu querido, aquele que abraça ela e fala: mãe, eu quero ser todo teu, eu quero viver para ti, pode saber que ela desce mais rápido, resgata a tua alma e diz: vinde benditos do meu Pai, porque chegou a hora de você encontrar com meu filho, lá na glória, lá no céu. É honra, fica de pé, é glória de Deus, é poder de Deus, é manifestação do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, se nós soubéssemos o que é uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, rezaríamos todos os dias. Querido, para que você usa o seu terço? Para pendurar no pescoço, para amarrar no braço? Para colocar no espelhinho do seu carro para te livrar de algum acidente? Oh, irmão, que triste. Nossa Senhora quer muito mais. Ela quer devoção. Olha, irmão, se você acha que ela rouba o lugar de Deus, então você acredita num Deus muito pequeno, num Deus muito fajuto, num Deus muito fraco. O Deus que nós adoramos na Igreja Católica e que nós o comungamos sobre o altar da igreja é um Deus tão poderoso que ninguém é capaz de roubar a sua glória. Você acha que a humilde, escrava de Deus, pode roubar a glória dele? Se você acha disso, então eu não sei que Deus é esse que você acredita. Mas o Deus que a Igreja Católica prega há 2000 anos é o Deus que diz: pode ajoelhar. É o Deus que diz: pode honrar. É o Deus que diz: pode louvar, porque louvar não é adorar. É o Deus que diz: pode dar a ela as glórias, porque Deus quis dar primeiro a ela as suas glórias. E mesmo assim, nada nem ninguém rouba a glória de Deus. Se você está pensando que ajoelhar é adorar, você está por fora. Quantas vezes eu já estive ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento com a minha cabeça no mundo da lua. Eu estava calculando, fazendo conta, preocupado com coisa que eu tinha que fazer, menos adorar. Mas quem passava me via ajoelhado. Cuidado, querido.
A adoração, ela denota coisa muito mais profunda. A adoração, ela emana dentro da nossa alma. Você pode ajoelhar aos pés da imagem, você pode beijar. O que a Bíblia proíbe de fazer é o ídolo, não o ícone, que é a imagem. Esse final de manhã de domingo, nós vamos rezar com Nossa Senhora. Vamos começar cantando. Queria que você fechasse o seu olho e colocasse a mão sobre o seu coração. E eleva o teu pensamento todo nela. Todo nela. Todo.